Olá, pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso nivelamento. Nesse momento a gente vai estar discutindo sobre o que a gente chama de intervalos, né? Intervalos reais. Então, o que seriam intervalos reais? Nada mais é do que espaços dentro da nossa reta real. Então, se eu falar assim, quantos são os números de 2 a 10? De 2 até 10 tem uma infinidade de números, né? Quando falar também assim, entre 2 e 10, também tem uma infinidade de números. A ideia de 2 até 10 inclui o 2, inclui o 10. Quando falar entre 2 e 10, não inclui nem o 2 e nem o 10. Em ambos os casos aí, tá, gente, você tem uma infinidade de números aí no meio. Parece que não, né? Você pega entre 2 e 10, fala, tem pouquinho, tem 3, 4, 5. Não, mas na verdade tem 2,1, 2,2, 3,9, tá? Então, como você não consegue representar todos os números, a gente vai dar uma indicação que é o que a gente chama de intervalos reais, tudo bem? Então, intervalo real nada mais é do que espaços dentro da reta real. É simplesmente isso que a gente vai chamar de intervalo. Aí existem algumas notações específicas que é bom a gente ficar de olho, tudo bem? Então vamos lá, ó, vamos acompanhar comigo aí as notações que a gente vai estar utilizando, tudo bem? Então vai lá, são alguns casos, né, que a gente vai estar discutindo. Então, primeiro caso, existe um intervalo que a gente chama de intervalo fechado. O que é o intervalo fechado? Ó, imagine que você tem aqui um certo elemento, tudo bem? Uma bolinha fechada, que é um elemento A. Ainda eu tenho aqui uma outra bolinha, né, fechadinha, tudo bem? Que eu vou chamar de B. Se eu quero, né, todos os números que estão entre A e B, que é esse espaço que eu estou destacando aqui, a gente tem o que a gente chama de intervalo entre A e B, fechado em A, fechado em B. Por notação, a gente vai representar assim, ó, fechado em A, tudo bem? Fechado em B. Repare que o cochete está virado para o número. Ainda, né, isso aqui você pode representar da seguinte forma, seria um X que pertence aos reais, tal que esse X fica entre esse A e esse B, tudo bem? Aí você coloca uma barrinha aqui embaixo para indicar que a bolinha é uma bolinha fechada, tá? Do mesmo jeito aí, se você tem lá assim, aqui uma bolinha aberta, aqui vai de A até B, tudo bem? Se eu quero esse espaço aqui, ó, entre A e B, o que a gente está falando aqui? Eu quero todos os números que estão entre A e B. Isso não inclui nem o A e nem o B, tá? Não inclui nenhum dos dois. Então, o que a gente faz? Como a bolinha é fechada, é aberta, melhor dizendo, você coloca o cochete ao contrário do nosso número. Ó, repare que está ao contrário. Aí, disso aqui, né, a gente vai escrever também X que pertence aos reais, tal que esse X fica entre A e B. Ó, repare a diferença que aqui tem um sinalzinho de igual e aqui não tem, tá? Isso vai indicar pra gente a bolinha aberta. Aí tem os intervalos chamados intervalos semi-abertos ou semi-fechados, dependendo do livro que você estiver trabalhando. Então, o que seria isso, né? São intervalos que aparecem assim, ó, uma bolinha fechada e uma bolinha aberta, né? Ou então, ao contrário, uma bolinha aberta e uma bolinha fechada, tudo bem? Então, imagine que eu queira agora os números que estão entre A e B, incluindo o A. Essa ideia da bolinha fechada quer dizer que o A faz parte e o B não faz parte. Do mesmo jeito de baixo aqui, ó, você tem lá um A, B, entre A e B. Eu quero o intervalo entre A e B com o B fechado. Significa que o B faz parte, o A não. Então, na hora de você montar, a gente vai montar assim. Cochete virado para o A, contrário de B, para indicar que está aberto em B. O outro, né, você tem lá contrário de A, para indicar que está aberto em A. E o B seria fechado, então a gente coloca o cochete virado para ele, tá bom? Aí lembrando que esse cochete ao contrário aqui, ó, ele pode muito bem ser substituído por um parênteses, tá? Se você achar conveniente, você pode escrever assim, ó, A, B, né, com um parênteses assim, ó, tá bom? Então, só para o aberto isso pode ser feito, fechado não, tá? Então, o que a gente vai escrever? Neste caso aqui, por exemplo, a gente teria lá um X que pertence, né, aos reais, tal que ele fica entre A e B. Repare que neste caso o B faz parte do conjunto, que é a bolinha fechada. Então, se o B faz parte do conjunto, o que a gente faz? A gente coloca um sinalzinho de igual, coloca uma barrinha. Essa barrinha vai indicar para a gente que esse elemento, né, ele está fazendo parte aí do nosso conjunto, tá bom? Então, essa é a ideia. O que mudaria para o de cima, né? O de cima só mudaria aqui para esse A bolinha é fechada e para esse B, bolinha aberta. Então, esse sinalzinho de igual seria o contrário, né? Seria perto do A e o B seria sem, tá bom? Aí temos mais 4 casos
que são o que a gente chama de tendência para um lado só, né? Que é o que a gente chama de tender para mais ou para menos infinito. A gente usa muito a expressão menos infinito e mais infinito. Isso aqui não é número, tá, gente? É sentido, condição apenas, tá? Quando a gente fala menos infinito, quer dizer que eu estou indo para o lado esquerdo. Quando eu falo mais infinito, quer dizer que eu estou indo para o lado direito. Então, significa isso, tá? Menos infinito para um lado, mais infinito para o outro, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui um certo pontinho, né? E um A, tá bom? Repare que a bolinha do A é fechada. Se eu indicar nesse pedaço para cá, ó, repare que não tem uma bolinha para parar aqui, então vai embora, né? Isso aqui vai indicar para a gente o quê? Vai indicar mais infinito, por quê? Porque é do lado direito. Tá bom? Se você tem uma situação, né, de uma bolinha aberta, tá bom? Destacado aqui o lado de cá, o que a gente tem, né? A gente tem também, mesma coisa, para menos infinito. É lógico, a bolinha pode ser aberta, pode ser fechada, tá bom? Então isso aí é indiferente. Mesma coisa acontece aqui, ó. Imagina que eu tenho lá a bolinha aberta em A, destacado para frente do A, né? Bolinha aberta em A, destacada a parte de trás desse A. Como que eu represento esses intervalos aí? Esses intervalos vai indicar assim, né? Aqui você tem um A para frente de A, então seria A fechado e mais infinito para indicar o sentido. Se coloca o colchete ao contrário ou um parênteses, tá? Aqui mesma coisa, né? A gente tem contrário, repare que agora, né? O A, ele está no final do intervalo, então coloca fechadinho A e antes dele a gente tem menos infinito para indicar o quê? Contrário desse A, para trás desse A, né? Do mesmo jeito aqui a gente tem lá, ó, né, no terceiro intervalo. Se eu estou destacando para frente desse A, a gente tem bolinha aberta em A, então colchete contrário de A, e o sentido da frente é mais infinito. Repare que o infinito a gente sempre coloca aberto, tá? Por questão mesmo de sentido, né? Aí, o outro caso, né? Nessa situação, repare que eu vou destacar a parte de trás desse A. Se eu destaco a parte de trás do A, então o A está no final do intervalo, o A aberto, tudo bem? E aqui a gente tem menos infinito, que seria a parte de trás, beleza? Agora, do mesmo jeito que a gente tem aqui, ó, esses colchetes que estão ao contrário do número, ao contrário do infinito, você pode muito bem aí trocar por parênteses, tá? Aí é critério de vocês. Neste caso, o que a gente pode escrever aqui ainda, né? Nessa situação, posso escrever um x que pertence aos reais, tudo bem? Tal que x é maior ou igual a A. Por que maior? Quando a gente fala para frente, é maior. Para trás, evidentemente, é menor, como acontece nesse caso, né? No segundo exemplo aqui, tá? Seria um x que pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Repare que eu estou colocando essa, né, sinalzinho de igual aqui, ó, embaixo aí do sinal de menor, para indicar que a bolinha é fechada, tá? Coisa que não vai acontecer nesses dois exemplos de baixo. Então, o que acontece? Nesse de baixo aqui, a gente pode escrever assim, como é depois do A, x que pertence aos reais, tal que x é maior que A. E a outra, né, seria lá, x que pertence aos reais, como está para trás, seria x menor que esse A. Tudo bem? Então, essas são as indicações aí que a gente tem para mexer com o intervalo, tá? Então, o que a gente sabe? Não esquece que quando a gente fala de intervalo, estou falando simplesmente aí de espaços, né, da reta real. Então, são todos os números que estão ali entre dois deles. Lembrando que se a bolinha estiver aberta, significa o quê? Que o elemento não faz parte do conjunto. Quando a bolinha está fechada, significa o quê? Que o elemento, ele acaba fazendo parte aí do nosso conjunto, tudo bem? Então, essa é a ideia de intervalo. São espaços dentro da reta real, beleza? Gente, um grande abraço aí e até a próxima aula.